Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, lição extra, lição de reforço, aula de número 3, o perigo do ensino progressista. Leitura bíblica, 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 9. Estudaremos continuação dos tópicos. Ainda no tópico 1, a corrupção da fé, aqui no tópico 1, falando sobre o caráter maculado no homem, a corrosão da ortodoxia. Veja a relação da espiritualidade com o ser humano. Ok? Veja aí. Não por acaso o apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos. A repulsiva conduta da luxúria. O que é luxúria? É apresentar-se de uma forma imoral. A gente fala assim das suas vestes. Luxúria. Para causar lixos emocionais na mente daquela pessoa. Então, isso é uma luxúria. A pessoa, pela a sua forma de se vestir, ela causa lixos emocionais na pessoa, na mente daquela pessoa que a vê. Aí diz mais, e de várias concupiscências. Então, a luxúria levando à concupiscência dos olhos. E a concupiscência é o ato de, como se assa uma carne, né? Quando coloca-se uma carne para assar, mas não tem desejo de entregar. Deixa o cheiro da carne para todos cheirarem. Pois bem, veja aqui, os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são das paixões. Eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5:23, espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Por isso os pecados morais, a libertinagem, o abuso do corpo são tolerados de acordo com esse ensinamento progressista. Tais como a prostituição, ideologia de gênero, as drogas, o aborto, relativismo moral, a rebeldia e a ausência da genuína conversão os impede de alcançar o conhecimento da verdade. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores será objeto do juízo divino. A lição ela vai dar continuidade ao que nós paramos na primeira parte, quando nós falamos sobre aquele que é fiel, será arrebatado e a sua saída será pela porta aberta, diferente do salteador. Ele pula a porta. Diante do contexto social, infelizmente, de imoralidade sexual, em que a humanidade está deturpadamente caída, moralmente caída no seu pecado. E a intenção do diabo é assexuar os seres humanos. O ser humano nasce macho, o ser humano nasce fêmea. Mas a ideologia do diabo é assexuar o macho e a fêmea. Isto é, o macho ser fêmea e a fêmea ser macho. Com isso, mudando-se essa parte da ideologia de gênero, eles mudando essa parte considerada bíblica, e eles detestam essa verdade. O diabo está por trás para a destruição da raça humana em massa. Se numa ilha tiver 100 casais de homossexuais, durante um tempo de vida útil que eles têm, todos morrerem, acabou-se a humanidade daquela ilha. Eles não procriam. Eles não dão continuidade em perpetuidade à raça humana.
Então, é uma intenção do diabo desconstruir a sexualidade. Por isso que no período do anticristo, o anticristo será terrivelmente homossexual. Liderado dentro da parte religiosa pelo comparsa. Ele não é homossexual, então qual é o comparsa? O falso profeta. Odiando o amor das mulheres. Com isso, a intenção dele é assexuar os seres humanos para evitar a procriação. O diabo tem raiva do ser humano. Porque ele não tem corpo físico. Eles não se procriam. Então eles têm ódio porque a humanidade tem chance de ir para o céu. E eles não terão nunca mais chance de redenção nem de ir para o céu. Então eles estão causando confusão na mente das crianças por meio da ideologia de gênero, onde os nossos filhos estão lá, sendo ensinados por professores deturpados, dentro do ensinamento. Por quê? Porque essa ideologia é a desconstrução da fé, legítima e verdadeira, são abominações, são os últimos dias, relativando exatamente os nomes mulher e homem, causando confusão na mente de meninas e meninos. Então a intenção desse movimento é prender as pessoas com uma ditadura psicológica. Biblicamente, o sexo é a santidade do casamento. Se um casal, por exemplo, não faz mais o ato sexual, então eles estão vivendo uma verdadeira baixaria. É totalmente ao contrário, meus irmãos. Então, o sexo sendo a santidade do casamento, não pode ser relativizado. Não pode. Não se pode ter um casamento de 50 anos de casados e só 20 anos de sexo. Não se pode. Se o sexo é a santidade do casamento, então, esses últimos dias, a intenção do diabo é assexuar o ser humano. Então, como é que um casal está em pecado? Ele pode sim estar em pecado por falta de 20 anos da sua sexualidade com a sua esposa. Entendeu aí? Então, o casal, ele estando nesse particular chamado de pecado, ele pode até ser privado de suas orações para com Deus. Isto é, não ser ouvidas. É o que está na Bíblia Sagrada. Então, por aí as pessoas dizem, safadeza, não usa a expressão safadeza, mas vem para cá, vem para nós, no nosso entendimento. Um casamento sem o sexo seria realmente essa safadeza, dentro da expressão que eles utilizam lá. Entendeu aí? Mais uma vez, o sexo é a santidade do casamento. Você sabe o que é santidade? De um casal? Se uma mulher tem 5 maridos, melhor, 5 filhos, vamos aqui. Uma mulher tem 5 filhos de maridos diferentes. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, se uma mulher tem 5 filhos, de cada filho tem um marido diferente, certo? Um marido diferente para cada um. Misturou o sangue. Uma família sem propósito. Isso aqui é uma família sem propósito. São 5 maridos de pais diferentes. São 5 rebeliões. Esse é o tipo de pecado de feitiçaria, que a Bíblia chama. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então a doutrina do anticristo é levar, assim como a mulher tem vários maridos, com filhos diferentes, de maridos diferentes, assim também
veja, a doutrina do anticristo é levar essas pessoas ao politeísmo. Entendeu aí? Se aqui nós temos, né, casamentos múltiplos de 5 pessoas diferentes, então isso leva também ao politeísmo, que é a doutrina do ensinamento que a pessoa pode adorar mais de um Deus. Essa é a doutrina do anticristo. Relativizar a doutrina da adoração ao único Deus e verdadeiro. Não tem a família? A família começa com homem e mulher, o casal, monogâmico, uma só mulher para um só homem, monogâmico, um só, um. E todas as doutrinas do cristianismo que nós temos na Bíblia, atualmente há uma perseguição terrível. E estão querendo colocar a democracia dentro da igreja. Isto é, do povo para o povo, pelo povo, a favor do povo. Esta é a relativização dentro da igreja, para que o líder não tenha força de doutrinar. Para que o líder deixe seguir os pensamentos de cada um como querem. Isto é, retirando a teocracia, o governo de Deus dentro da igreja. Estão acabando com a fé, deixando que a razão de cada um os siga. Então, retirando-se a fé legítima e verdadeira, resta-lhe o bordão. Ele tem razão. Ela tem razão. Isto é relativização das coisas espirituais. Porque deixa de ter um padrão moral, bíblico, ético, com autoridade divina sobre nós, para seguir cabeças humanas. Perseverar naquilo que nós aprendemos na palavra é equilíbrio. Este equilíbrio é produzido por um padrão. E que o padrão que temos é contra o bordão. Não é bem assim. O padrão bíblico é contra o bordão que diz, não é bem assim. A Bíblia diz assim, que é contra os que diz, não é bem assim. A quem nós estamos, de qual lado estamos? Músicas despradonizadas, levando para o lado afeminado. Por exemplo, músicas cantadas na igreja, me abro para o varão. Música cantada na igreja, morrerei por ti outra vez. De cunhos homossexuais, herético, onde se prega que um Cristo deve morrer novamente. Por exemplo, se você não me amar, morrerei por ti outra vez. Como morrerei por ti outra vez? Se só há uma morte. Se só há um Cristo crucificado. Como crucificar de novo o Filho de Deus? Vigiai e orai. Mesmo dentro das letras das músicas, veja se existe nelas ética, honra, respeito, educação moral. Nós estamos vivendo nos últimos dias, em que o mundo está entrando dentro da igreja, e de uma forma sorrateira, e de uma forma em que a igreja precisa estar alerta. Deixa eu fazer um desenho aqui nesta lousa, para vocês verem, ok? Vamos lá. As duas testemunhas do Apocalipse, elas vão aparecer e viver por um tempo na terra. Isso durante os 3 anos e meio, parte 2. Lembra que os 7 anos, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, então elas vão viver esse período final. Por causa do remanescente que está aqui.
que é que vai acontecer? Essas duas testemunhas, elas vão ser mortas pelo anticristo. Então o anticristo vão matar elas aqui, e elas vão continuar mortas aqui, ó, na praça pública. Isto em Jerusalém. E elas vão morrer como Jesus morreu, crucificada. O que é que vai acontecer? É que o anticristo, nesse período aqui final, ele vai mudar o nome da santa cidade de Jerusalém para Sodoma, né, Gomorra. Veja aí, Gomorra e Egito. Por que a cidade vai ser... Está na Bíblia, viu? Veja lá, o livro de Apocalipse, veja lá o texto, capítulo 11. Os corpos das duas testemunhas estarão na grande cidade que espiritualmente será chamada de quê? De Gomorra e de Egito. O anticristo vai invadir a Jerusalém, e a primeira coisa que ele vai fazer é exatamente chamar a cidade santa de Gomorra e de Egito. Por quê? Porque o anticristo vai ser o maior de todos os homossexuais de toda a história, o líder mundial dos homossexuais. Até o nome da cidade de Jerusalém, não tem Gomorra, lá de Sodoma e Gomorra, o Egito, o mundo, Sodoma e Gomorra, homens depravados, afeminados. Daniel capítulo 11, versículo 45. Ele vai odiar o amor das mulheres. Hoje nós estamos vivendo uma preparação para a vinda deste anticristo, filho da perdição, homem do pecado. Ele vai precisar do falso profeta, que estarão juntos, detestando o amor das mulheres. Vai crescer cada dia mais na terra o poder do homossexualismo. A Rede Globo está investindo muito caro neste assunto. Em todas as suas novelas, sempre são colocados em muitas partes dela coisas a respeito desta área da homossexualidade. Isto é um grande sinal da volta de Cristo. Apocalipse 11, versículo 8, anote aí. Apocalipse 11, versículo 8. Veja lá a expressão Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. O nome de Jerusalém será trocado por Sodoma e Egito. Porque a Bíblia diz espiritualmente. Entendeu aí? A humanidade estará voltada para o anticristo. Esse anticristo, ele apresentará-se como falso Messias, um outro Cristo, um falso Jesus, que vai aparecer em nome do Messias. Primeiro, mentirosamente, e a humanidade vai adorá-lo como falso, como se fosse o Cristo, como se fosse Jesus. Naturalmente, o anticristo não poderá jamais receber a glória do verdadeiro Cristo. E aquele que fez o papel de Cristo sendo falso, ele sendo o verdadeiro falso Cristo, sentirá muito mal por se representar como um Cristo verdadeiro. Eu digo assim porque muitas peças teatrais, as pessoas fazem os nossos irmãos como se fosse o diabo. Em peças teatrais evangélicas, as pessoas, elas se representam como o diabo na peça. Eu já vi isso. Como um cristão pode representar um diabo numa peça teatral? Um verdadeiro cristão não sentiria bem ser representado assim. Como o anticristo será representado como um verdadeiro Cristo? Então ele não se sentirá bem assim. Ele esperará os 3 anos e meio, aguentando o tempo, porque na verdade ele quer se mostrar quem verdadeiro ele é.
o Satanás encarnado. Viu? Ele vai dizer que não é de nada o que eles acreditaram ser. Ele é o filho da perdição, ele é o filho do pecado e filho da iniquidade. Ele vai se revelar nesse período do fim como o verdadeiro diabo. Viu? E haverá festas carnavais, imoralidade. E nesse período, os homens desaparecerão. Esse período final, os homens desaparecerão. Ficará mais mulheres e crianças. Está em Zacarias. Mas como assim os homens vão desaparecer? Por causa do poder da homossexualidade. Poucos serão os machos dessa época. Também por causa da guerra. Muitos que se dizem homens serão mortos. É um governo de ferro e de barro, que se mostrará forte, mas é fraco. É um governo que oscila, mas terá uma cultura de perversão, por causa do caráter do anticristo. Veja o texto do caráter do anticristo, Daniel, capítulo 11, o verso 37. Veja outro texto, Zacarias 14, 16. Isaías 4 e 1. Capítulo 6 de Isaías, verso 11 e 12. Não terás desejo pelo amor das mulheres. Não será correspondido, odiando o amor das mulheres. Então a cultura homossexual, como hoje está na internet, em rádio e TV, sendo hoje a propaganda dele, veja que é a propaganda dele, meus irmãos, é a cultura dele, que são divulgadas em novelas, não compartilhe, jamais nas suas redes sociais. E os ímpios da impiedade vivem no meio desse negócio. Nós, a igreja, santos, devemos separar-se. Não adianta brigar com esse tipo de cultura. Não adianta. Pregue o evangelho como é. Deixe eles nessa sua própria cultura, caminhando no seu próprio pecado. Não adianta lutar carne contra espírito. Siga seu projeto como o projeto de Cristo. Esses homens, no tempo de Cristo, também tinha. Sempre teve muita gente assim. Nos dias de Sodoma e Gomorra, no tempo de Jesus e nos tempos de hoje. Mas será em escala maior no tempo do anticristo. Jesus continuou pregando o seu evangelho, mesmo tendo gente assim. Jesus continuou pregando, mesmo dentro de uma cultura que eles também tinham. E humanamente falando, é quase impossível eles saírem desta perversidade. Isto é, voltar atrás, se converter. Mas para Deus nada é impossível. Alguns deles se salvam com muita dificuldade, na hora da morte. Mesmo alguns do nosso ministério. Não deixa o jeito, não deixa a fala. E por trás dos bastidores, por trás das cortinas, ainda vive na sua podridão. Entraram no evangelho, mas o evangelho não entrou neles. Mesmo sendo membros, novos convertidos, que receberam a Jesus, eles continuam por debaixo dos panos nas suas podridões. Mesmo dentro da igreja, mas com muita dificuldade, alguns ainda sobrevivem, porque nada é impossível para Deus. Mas é muito pouco resultado em relação a esse tipo de cultura. Não trate nenhum deles como inimigos. Não trate essas pessoas
com falta de amor. Ame-as. Trate com atitude boas e nunca com atitude más. São seres humanos. Temos que triunfar através do amor de Deus. Essas pessoas são ganhas através do amor do Senhor. Não exclua do nosso meio. Use a paz. Quem ganha a alma sábio é. Só Jesus pode resolver esse problema. Oramos por eles. Esse é o período que nós estamos vivendo. Vivendo um período de falsos cristos, falsos mestres, falsa moralidade. Porque haverá uma grande tribulação com um verdadeiro falso Cristo. Entendeu? Se hoje nós vivemos com os falsos ministros e falsos cristos, no tempo da grande tribulação, o verdadeiro falso Cristo, que é o anticristo, estará. Por isso, precisamos urgentemente sair dessa terra. A igreja será arrebatada, para que haja uma manifestação do Filho do homem do pecado. Para que haja uma manifestação do homem do pecado, que é por natureza filho da perdição. Muita perseguição, muita morte, muita destruição. A igreja, como Ló, será tirada para o alto monte, aonde os anjos disseram. Então, Ló conviveu com a perseguição, mas não ficou em Sodoma. Ele subiu ao monte. Hebreus 12, 22 e 24. Subiste ao monte Sião, a cidade de Deus. Glória a Deus. Não fique, porque existirá um juízo como de Sodoma e Gomorra, assim como os dias de Ló, assim como os dias de Noé. Noé, dentro da arca, passa por dentro da grande tribulação, uma representação das águas do dilúvio, mas não é tocado pelo juízo. Este fala do tempo daqueles que serão remanescentes, que serão levados para o deserto, nas asas da grande águia, o verdadeiro Israel. Aleluia! 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Falsas doutrinas de demônios, esfriamento, rebelião, liberalismo, insubmissão, destruição das instituições, do casamento. A igreja sendo arrebatada, não tem ceia, não tem batismo, não tem oferta, não tem dízimo, não tem altar. As falsas doutrinas e a perseguição dentro da psicologia humana, uma apostasia radical, uma apostasia geral, total, de blasfêmia. A igreja arrebatada, mas Deus atuando com seu juízo sobre todos os que ficarem, a chamada grande Babilônia, a falsa igreja, a mãe das prostituições de Apocalipse 17 e 18. Deus nos abençoe e nos guarde, que possamos estar guardados e protegidos na arca chamada Jesus. Ele disse: quem entrar por mim salvar-se-á. Entre nessa arca. Continue dentro dessa arca. Por quê? Porque nós não seremos tocados pelo juízo. Amém? Seremos como Ló, sendo levado pelos anjos ao grande monte. Ló até pensou, aqui, no pé do monte. O anjo disse, é lá no topo do monte. De onde virá o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olhe para o monte, porque é de lá que vem o nosso socorro. Deus abençoe e Deus te guarde. Continuamos com um projeto de ensino até Jesus voltar. Estudaremos quando a criatura vale mais que o Criador. Lição de número 4, estudaremos e enviaremos para vocês. Ore por nós, oraremos por vocês. Juntos venceremos essa batalha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.